Oi pessoal, tudo bem? Sou o professor João Ilha de Geografia. Dê um likezinho se vocês gostarem do vídeo. Inscreva-se no canal, isso é muito importante para mim. Clica no sininho para vocês receberem notificações de novos vídeos. A aula de hoje é sobre o continente africano. Vamos falar da população e do relevo. Antes de começar a falar da população, eu quero destacar o seguinte. Na África tem tudo que tem aqui no Brasil, em matéria de modernidade, tecnologia. Tem internet, as cidades são modernas, tem automóveis, aeroportos, tudo. É que nós, quando costumamos falar da população africana, nós sempre destacamos os problemas sociais. Tá? Mas imaginem, a África não é só esses problemas sociais, tá? Só vamos destacar porque é o que realmente que a maioria da população enfrenta, tá? Vamos começar falando da população, dizendo a quantidade. Tem 1,2 bilhões de habitantes. A etnia dos negros compõe a maioria das pessoas da África, dos habitantes africanos. Tem outras etnias, mas a maioria são de negros, a grande maioria são de negros. Praticamente todos os países africanos são subdesenvolvidos. Lembra que é subdesenvolvido, gente? É um país que tem pouca tecnologia na agricultura, na mineração, tem pouca quantidade de indústrias, o comércio é pouco desenvolvido, tá? E tem graves problemas sociais. Tem um país emergente, que é a África do Sul, país chamado África do Sul, que tem característica de país desenvolvido e país subdesenvolvido. Isto é, tem a indústria, é bem desenvolvida, alta tecnologia na agricultura, na mineração, na pecuária. Tem um comércio forte, mas tem graves problemas sociais. Então, no continente africano, tem apenas um país emergente, que é a África do Sul, o restante é subdesenvolvido. Não tem país desenvolvido na África. A África, em todo o continente, tem graves problemas sociais. Três fatores básicos que provocam esses problemas sociais, que é a grande concentração de renda na mão de poucos, de muito poucos. E apesar que a África é rica em riquezas naturais, mas essas riquezas naturais não se reflete na população. É concentrada também, o controle dessas riquezas naturais é concentrada na mão de poucos também. A grande maioria não é favorecida com essas riquezas naturais. A maioria da população africana sofre com graves problemas financeiros. Então, grande concentração de renda na mão de poucos. Um grande problema que tem na África também é da má distribuição da água. Nós já vimos isso quando nós falamos do clima, né, gente? Então, existem grandes desertos, falamos desses desertos, as regiões desérticas e semidesérticas têm pouca chuva, pouca água. Apesar de ter rios que ocorrem no deserto, mas a maioria da população que vive nessas regiões do árido e semiárido sofre com o problema da água. O ser humano consome água, mas até que não é tanta. A maioria da água é utilizada na agricultura e na pecuária, principalmente na agricultura. Então, há uma grande deficiência na produção de alimentos devido a essa falta de água nessas regiões. Isso ocasiona fome, mais miséria, desnutrição, uma grande quantidade de mortalidade de crianças, de recém-nascidos e crianças bem jovens. Os adultos também morrem com essa desnutrição, mas afeta bastante as crianças, recém-nascidos e crianças muito jovens, devido a esse problema com a alimentação. Como eu falei, falta água, não dá para produzir alimentos com a falta de água. Também mencionamos os oásis no meio do deserto, lá se formam comunidades. Lembra dos oásis? Que forma-se uma fonte de água, uma vertente no meio do deserto, ali acaba se formando uma microfloresta e uma pequena comunidade acaba se instalando ali e eles vivem com dificuldades, mas vivem ali, tem um pouquinho de água ali e eles vivem.
Tá, pessoal? Então, o segundo grande problema desses problemas sociais que a África enfrenta é a má distribuição da água. Lembra que nós falamos que tem regiões da África que chove bastante, então essas regiões as pessoas são bem nutridas, tem bastante alimentação, apesar da dificuldade financeira, eles conseguem produzir com tecnologias primitivas, muita a agricultura e a pecuária é muito manual, tá, gente? Usa pouca tecnologia, claro, lá tem propriedades rurais e que tem alta tecnologia, não é toda. Isso aí a maioria da população enfrenta esse problema de ter agricultura com baixa tecnologia, mas tem propriedades rurais com alta tecnologia também, com muitas máquinas e etc. Tá? Uma concentração, aquilo que eu falei para vocês, né? A riqueza é concentrada na mão de poucos. Então, poucos têm essas vantagens da alta tecnologia na agricultura e na pecuária, tá? Mas, como eu falei, não é toda a África que enfrenta o problema com a água. É mal distribuída, tá? E também o terceiro motivo desses grandes problemas sociais seria conflitos. Conflitos étnicos, conflitos para a disputa dessas riquezas naturais, que grupos acabam se armando e formando guerrilhas, guerras civis, né? E terroristas acabam tendo grande quantidade de pessoas que morrem nessas guerras e provoca mais problemas sociais. A África já tem uma violência devido a essa miséria e a violência é agravada com essas milícias, essas guerrilhas, esses terroristas. Tá? Então, outro problema que provoca esses graves problemas sociais da África. Então, a concentração de renda na mão de poucos, a má distribuição da água e esses conflitos. Tá? Esses conflitos armados que tem na África. Tá? Então, o Índice de Desenvolvimento da África, o IDH, é de médio para baixo, infelizmente. Tá? Destacamos isto. Pessoal, também vamos falar do relevo agora. O continente africano, o relevo do continente africano basicamente é planaltos, mas tem grandes planícies ao longo de todo o litoral. Como vocês veem, a África tem um grande litoral, né? E ao longo desse grande litoral tem grandes planícies. Também forma-se planícies próximo aos grandes rios. O rio Nilo, né? Aqui no rio Congo, que é no centro. O rio Níger, Zambézia, Orange, entre outros grandes rios da África, acaba se formando grandes planícies. Também nós temos uma grande quantidade de cadeias de montanhas, podemos destacar duas. Eu vou destacar duas para vocês. A cadeia de montanhas do Atlas, aqui no norte. A cadeia de montanhas do Drakensberg, aqui no sul da África. Também a África tem uma grande montanha, com 5.895 metros de altitude, que é o Monte Kilimanjaro, que fica na Tanzânia, bem aqui, pessoal. Tá? Monte Kilimanjaro. Então, eu acho que basicamente é isso sobre o relevo e sobre a população africana. Até a próxima aula.